Ok, estamos dando continuidade aqui ao estudo no capítulo 6. Hoje nós entraremos no verso 8, que vai falar sobre Estevão, né? Essa grande figura ali da igreja primitiva, foi o primeiro mártir, né? Então, o que aconteceu com Estevão, na verdade, foi o que Jesus falou, né? Havia notificado, havia avisado os discípulos o que iria acontecer. Lá em Mateus, capítulo 10, a partir do verso 16, Jesus, né, quando ele chama os 12 e os envia para a sua missão de evangelizar, de sair pelas cidades, pelas aldeias, né, pregando o evangelho, Jesus falou assim, ó, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, verso 17. Porém dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. E serei conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim. Então, Jesus, ele falou, né, que a vida de um discípulo não seria fácil. A vida de um servo de Deus não seria fácil. E nós vimos no capítulo anterior, né, no capítulo 5, verso 40, por exemplo, os discípulos eles sendo açoitados pela primeira vez, né, sendo ali açoitados pelo sinédrio, né, porque o sinédrio não queria que eles falassem em nome de Jesus, então açoitaram eles, mas não tinha como prender porque não tinha evidência de nada, de crime nenhum, deixaram-os ir, né? Mas açoitaram. E aqui nós vemos Estevão, o primeiro mártir ali da igreja, sendo ali apedrejado. Então o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele foi, recebeu essa sentença. Por quê? Porque um grupo se levantou ali no verso 9. O verso 9 conta que levantou um grupo de pessoas da cidade de Cirene, da cidade de Alexandria, né, da Cilícia, da Ásia, e também um grupo chamado libertos. Quem eram esses libertos? Esses libertos eram judeus libertos da primeira, era um grupo de escravos que foram libertos por Roma e formaram a sua própria sinagoga em Jerusalém. Então, esse grupo, né, de escravos que foram libertos recebeu, então, o nome de libertos, né? Aquela característica deles, foi dado aí esse apelido a eles por serem de um grupo, né, de ex-escravos, né? Então, esse grupo, né, mal intencionado, esse grupo, né, de pessoas persuasivas, o que eles fizeram? Eles mentiram a respeito de Estevão. Eles mentiram dizendo que, verso 11, eles subornaram, né, homens para mentir contra, né? Então foram coniventes, né, com a mentira, né? Para falar o quê? Para falar para o sinédrio, aquele sinédrio que nós já falamos aqui, aquele sinédrio composto por 70 pessoas, presidido pelo sumo sacerdote, e a maioria, né, influenciadora daquele sinédrio era de saduceus. Então esse grupo de mentirosos falaram para o sinédrio que Estevão estava pregando blasfêmia a respeito de Moisés. E para o saduceu que lia os livros de Moisés, tinha Moisés como uma figura divina, no ponto de vista saduceu, blasfemar contra Moisés era um crime, né? Era um crime. Então, com isso, eles ganharam a atenção do concílio, né? Aquele sinédrio, aquele tribunal, para condenar Estevão, né? E aí, infelizmente, nós vemos ali esse pessoal ali apedrejando, lá no final vai apedrejar Estevão, né? Então, a primeira coisa ali que nos chama a atenção nesse trecho da palavra de Deus, nesse texto, é a característica de Estevão. Estevão, ele não só era um bom administrador, porque ele foi eleito aqui, ó, no verso 5, ele foi um daqueles que fizeram parte da igreja primitiva para administrar
ali os bens da igreja, ele também foi um bom orador. Nós vamos ver depois o discurso dele, pegando desde o Velho Testamento, pegando lá, né, o Velho Testamento, desde a vida de Abraão até Jesus Cristo. Então, ele foi esse homem. E o verso 8 vai dizer que ele era um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Então, isso aqui é basicamente um pré-requisito, né, de todo servo de Deus, a importância para qualquer cristão para servir a Deus, para se empenhar na obra de Deus, para servir a Cristo, é estar pleno, é estar cheio do Espírito Santo. É aquele servo de Deus, aquele crente que busca, né, se encher do Espírito Santo, que busca Deus em oração, que está em contato constante com a Bíblia, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, né? É esse cristão que espreita sua comunhão com Cristo, espreita sua comunhão com Deus, está em constante ali harmonia, né, com o Espírito Santo. Então esse é um pré-requisito importantíssimo para todo aquele que quer servir a Cristo. E quando esse servo de Deus ele está cheio do Espírito Santo, ele tem a coragem, ele tem a ousadia de enfrentar qualquer oposição que tenta o calar, que tenta fechar a boca dele para não falar de Cristo. Ele enfrenta tudo isso porque o amor dele pela obra de Deus, o amor dele por Cristo é maior, é mais forte do que qualquer pressão contra ele mesmo, né? Então, nós vamos ver depois que no discurso de Estevão ele não faz nenhuma defesa, né, de si próprio. Não, ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai fazer uma explanação do Velho Testamento diante daquelas pessoas, né? Então, verso 9 eu já falei sobre esse grupo de pessoas que se levantaram para mentir contra ele, tá? E aí, verso 11, né? Sobre esse suborno que nós já falamos também, para pessoas mentirem contra Estevão. Verso 14, quando Estevão foi levado diante do conselho, né, e de frente lá dos líderes religiosos para o acusá-lo, a acusação que Estevão recebeu foi a mesma que Jesus recebeu. Provavelmente, esse sumo sacerdote era Caifás, ok? Então, assim, foi o mesmo que interrogou e condenou Jesus. Tá lá em João capítulo 18, 24. Então, essa mesma sentença, essa mesma acusação, essa mesma mentira, né, contada pelo judeu para incriminar Jesus Cristo, foi a mesma contada para incriminar Estevão. Está lá registrado em Mateus 26, a partir do verso 59. Tá bom? E aí, a gente entra, então, no capítulo 7, não dá para fazer uma separação aqui do capítulo 6 do 7, porque está se tratando do mesmo assunto, né? O capítulo ali 6 encerra e entra o 7 tratando desse mesmo assunto. Então, o que aconteceu? No verso 2 do capítulo 7, nós vamos ver ali o início de um longo discurso de Estevão, né? Como eu falei, ele começa lá de Abraão, né? Ele vai pegar aqui, ó, começa de Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, e aí vai falar, né, sobre a saída dele da terra, para uma terra que Deus mostraria para ele. Depois vai falar de Jacó, né? Vai falar sobre os 12 patriarcas, vai falar dos irmãos de Jacó que tiveram inveja dele, sobre os 12 filhos de Jacó que tiveram inveja de José e venderam José, né? E aí vai falar da vida de José lá no Egito. Depois Canaã teve fome. Aí depois, quando chega no verso 20, vai falar sobre o nascimento de Moisés, né? O futuro líder ali de Israel. E vai embora, vai falando sobre o homicídio de Moisés, né? Para proteger um irmão israelita, e aí os próprios irmãos não entenderam o que Moisés fez. Ele narrou tudo, ele pegou o Velho Testamento, essas histórias estão lá de Gênesis, a partir ali do verso 15, e vai
até terminar todo o livro de Gênesis, depois entra boa parte do livro de Êxodo, né? Então, ele fez toda essa explanação desde o Gênesis, desde aquela história lá de Gênesis capítulo 15 até entrando em Êxodo, e por aí vai, até Êxodo 18, por ali, ele foi falando ali da vida, né, dos israelitas, das histórias que aconteceram, né, com o povo. Ele foi fazendo essa explanação, ok? Foi ali essa explanação que Estevão fez, né? E assim segue até no verso 51. Então, são quase 50 versículos ali de uma exegese de Estevão, né? Ele usou aqui, a Bíblia usa quase 50 versículos sobre a fala de Estevão contando o Velho Testamento. Então, olha só aqui o que a gente descobre aqui. Aquela mentira que aquele grupo contou contra Moisés não fez sentido, porque como que Estevão ia falar ia blasfemar contra Moisés, se ele próprio depois usa os livros de Moisés, né, para narrar a história de Israel, o povo de Israel. E nessa história, ele mesmo ele acaba até condenando, acusando os judeus de terem pecado, de terem desfeito uma aliança, né? Uma aliança que Deus fez com eles. Então, não tem nexo, né? Essa mentira que eles contaram. O próprio Estevão, no discurso dele, derruba essa tese, essa mentira, mas mentira é mentira e quem recebe ela, né, aceitou a mentira, e o resultado dessa mentira está ali no verso 56, né, 56 para frente, quando conta então que eles acabaram deferindo ali o apedrejamento, né? Estevão, cheio do Espírito Santo, no verso 55, ele olha para o céu e viu a glória de Deus, viu os céus abertos, viu Deus, viu Jesus Cristo ao lado de Deus, né? E isso nos ensina algo, né? Quando nós recebemos algumas pedradas na vida, nós não podemos olhar para as pedras, nós devemos olhar para o céu, olhar para a providência divina, olhar para Jesus Cristo, aquele que nos salvou, né? Estevão preferiu fazer isso. Ele não olhou as pedras, ele olhou para Deus, né? Enxergou o seu Salvador ali, olhando por ele, amando ele e o recebendo. Isso nos ensina uma grande lição na vida, né? Não vamos olhar as pedradas, não vamos olhar as dificuldades, no momento difícil, vamos olhar para Deus, vamos olhar para o céu. Não adianta querer transferir culpa, não adianta condenar as pessoas, não adianta justificativa, né? Foi o que Estevão fez, ele não se justificou, ele pregou a palavra de Deus, ele explanou, né, a palavra do Senhor. E aí, aqueles homens, não sem entender nada, ficaram ainda mais irados com ele, porque ele, além dele mostrar a Bíblia, ele mostrava que eles mesmos estavam errados diante de Deus. Eles que queriam defender tanto a lei, estavam escorregando na lei que eles mesmos pregavam. Então isso encheu o coração deles de ira. E aí o verso 54 fala que eles rangiam os dentes, né, contra ele. Estavam enfurecidos que rangiam o dente contra eles. E expulsando da cidade, verso 58, o apedrejavam, né? Apedrejavam. E aí Estevão, verso 60, e aí encerra o capítulo 7, pondo-se de joelho, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Parece aqui que Estevão repetiu, né, a mesma oração que Jesus, né, quando o crucificaram. Jesus também disse isso: Senhor, não imputes esse pecado. E Estevão faz a mesma coisa, né? Senhor, eu sei que eles estão errados, eu estou morrendo certo, eu estou correto, mas não impute este pecado.
Então, mesmo ali na dor, mesmo sendo injustiçado, Estevão ali usou de misericórdia, né? Usou de amor para aquelas pessoas. Ele sabia que aquelas pessoas precisavam era de perdão, era do amor de Deus, e se morresse iam para o inferno e precisavam se arrepender. Então ele intercede por aquele povo que o apedrejou. Deus abençoe assim. Próximo estudo entraremos no capítulo 8.